Hoje a gente vai conversar com Sâmia Bonfim. Ela foi eleita em 2016 a vereadora mais jovem da cidade de São Paulo e atualmente é deputada federal pelo PSOL. Ela tem feito barulho na Câmara dos Deputados em oposição a esse governo do Bolsonaro e também às pautas retrógradas desse governo. Então vale conferir. Então quero agradecer muito a presença da Sâmia aqui por ter topado falar com a gente. Muito obrigado, Sâmia. Imagina, eu que agradeço, é um grande prazer poder estar aqui com você hoje. Então, para começar, eu quero uma pergunta que me aflige muito, na verdade, né? Uma pergunta que muita gente me faz também. A democracia no Brasil está em risco? Olha, eu acho que esse é o projeto que o Bolsonaro tem para o país. Quando, durante o processo eleitoral, ele dizia que tinha saudades da ditadura, elogiava torturadores, queria mandar a petralhada, né, os opositores todos dele, para fora do país, para a cadeia ou na ponta do fuzil, enfim, todas essas bobagens, não se tratava somente de um elemento retórico, ele de fato defende isso como programa político para o Brasil, só que ele se esbarra em alguns elementos da nossa Constituição, das nossas instituições, para não ter força para, de fato, fechar o regime do Brasil. Ele precisaria ter todo um alinhamento das Forças Armadas, que também, a princípio, não compactuam diretamente com esse programa, sem contar a crise que ele tem dentro do próprio partido, né? A gente está assistindo o PSL em frangalhos. Enfim, tendo isso em vista, eu acho que não existe ainda um risco democrático profundo no Brasil, mas existem ameaças que são muito graves. Já existem medidas sobre a censura nas artes, nas universidades, filmes, editais na Caixa Cultural, no Banco do Brasil, intervenção na Polícia Federal, na própria PGR, o que ele faz de possível para fechar o regime, né, aos poucos, ele implementa. Mas eu acho que a sua inabilidade política, né, a inabilidade política do Bolsonaro e ainda a regulamento das instituições brasileiras o impede de impor esse projeto autoritário de uma hora para outra. Então você acha que o maior obstáculo para o Bolsonaro é ele próprio? Ou a oposição tem trabalhado de maneira eficaz também para controlar esses impulsos? Eu acho que o primeiro obstáculo dele é ele próprio, a inabilidade política, e eu acho que ele tem um oportunismo exagerado junto com o autoritarismo, e isso faz com que ele tenha pouca habilidade de levar adiante esse projeto autoritário. Agora, a oposição ela tem cumprido com um papel importante, que é de denunciar os desmandos do Bolsonaro, tentar dar respostas parlamentares, mas fazendo até uma avaliação, uma autoavaliação, sendo parte da oposição, né, ao Bolsonaro, eu acho que falta mais radicalidade na posição da oposição brasileira e falta mobilizar mais a sociedade brasileira. Nós tivemos alguns momentos de mobilização social esse ano, a luta em defesa da educação e do meio ambiente, mas eu acho que ainda é muito frágil e as respostas ficam muito no âmbito do parlamento e muitas vezes optando por uma saída, não, vamos nos alinhar ao centro, porque assim a gente tem mais força para barrar o bolsonarismo. Eu acho que isso é um equívoco, eu acho que a esquerda precisaria tomar mais a dianteira e estar junto à população, tomando as suas mesmo, para criar uma outra correlação de forças para barrar o bolsonarismo. Isso é uma disputa que a gente faz dentro da oposição, né, que eu defendo enquanto linha política para o PSOL. E aí, aos trancos e barrancos, a gente vai cumprindo com o nosso papel de, ao mesmo tempo que faz a resistência ao Bolsonaro, né, também tenta construir uma alternativa política para o Brasil, engajar novas pessoas para também se organizarem, ocuparem a política. Você falou dos protestos lá, né, tanto da educação quanto da Amazônia também, que aconteceu recentemente. A gente sentiu, né, quando teve as primeiras manifestações lá pró-educação, contra os cortes na educação, que isso seria uma força que cresceria e que poderia levar, de fato, a um controle da destruição do Bolsonaro. Mas depois perdeu o fôlego, né? O que você vê nesse papel popular? Como a gente pode chegar na população? Porque a gente está desmobilizada, né? A população está meio apática, parece que estão sem esperança. Você vê otimismo nessa força popular mesmo, de rua? Olha, eu acho primeiro que a eleição do Bolsonaro ela foi uma derrota para a esquerda brasileira, para os setores progressistas. E foi uma derrota contundente, acachapante, né? Ele se tornou presidente, elegeu vários deputados, elegeu governadores que, por mais que não sejam totalmente alinhados com ele, são do mesmo tipo, Dória em São Paulo, Witzel no Rio, enfim. Então, existe uma debilidade grande das forças progressistas para conseguir ter altivez, estar moralizada para responder. E esse processo ele está se revertendo aos poucos. A gente está entrando no 10º mês de governo Bolsonaro, ele é o recordista de desaprovação, ou seja, muita gente que votou nele hoje reprova o seu governo, desde a época da redemocratização, é o que mais rápido, né, teve índices fortes de desaprovação.
ele dá poucas respostas do ponto de vista econômico e mexe em áreas que são muito sensíveis, como o meio ambiente e a educação. Tendo isso em vista, eu acho que ainda é um processo, né, para despertar um sentimento de revolta e de mobilização, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer. Eu não sei se é porque eu sou uma militante antes de ser uma parlamentar, eu sou, enfim, vim das ruas, acredito muito no poder da mobilização social, ou se é porque eu estou acompanhando o que está acontecendo na América Latina, que está em chamas, a mídia, a grande mídia, tenta blindar um pouco, mas no Equador a população tomou as ruas, acabou de ter uma grande conquista, no Haiti, na Colômbia, mesmo aqui na Argentina, mesmo que não seja uma convulsão social, tudo indica que o kirchnerismo vai voltar à presidência, né, ou seja, o Macri, que ainda que não seja o Bolsonaro, mas é um governo neoliberal, de direita, vai ser derrotado, então existe uma onda uma onda progressista pela América Latina, e eu acho que esses exemplos podem nos inspirar aqui no Brasil e apontam para uma saída dos de baixo sobre os de cima, porque as condições de vida da população brasileira estão piorando muito, né? Alto índice de desemprego, o Brasil está voltando para o mapa da fome depois de uma década, isso é muito grave, muitos meninos tendo que se virar como entregadores, os chamados bike boys, né? Trabalhando 12 horas por dia, com menos de um salário mínimo. Existe um estado de convulsão social que uma hora eclode. Eu não acredito na ideia da passividade do povo brasileiro, da inevitabilidade das tragédias que acometem o povo. Eu acho que uma hora isso vai eclodir e nós estejamos todos preparados para que não seja também uma saída mais reacionária, né? Porque às vezes pode ser. Tem uma situação de caos social, as pessoas vão ainda mais à direita, como foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né, pós-2013. As pessoas acabaram encontrando uma saída de direita e não de esquerda. Por isso que é tão importante o pessoal se apresentar, a esquerda se apresentar, não ficar tímida nem em silêncio nesse momento difícil, né? É interessante você comentar isso, porque a gente vê essa reação em outros países também. Na Europa você tem visto isso também, partidos de esquerda se organizando e conseguindo algumas vitórias, porque o grande medo que a gente tinha era em relação a essa ascensão da extrema-direita pelo mundo, essa retórica reacionária, intolerante. Então, de fato, esses bolsões de resistência e reação dão uma esperança, né? Claro, ainda que não seja natural, não é automático, né? Precisa também ser construído, por isso que o nosso papel é importante, das organizações de esquerda, mas sem dúvida, tem o Orbán, tem o Erdogan, mas ao mesmo tempo a gente tem a Colômbia, tem o Equador, tem a população saindo na rua em outros lugares do mundo, isso nos dá alguma esperança, assim. Mas me diz uma coisa, tem uma acusação que é feita, né, que a esquerda é incapaz de fazer autocrítica, né, que deveria fazer autocrítica. Você concorda com essa afirmação? E se concordar, qual é a autocrítica, né? Quando começar a fazer isso? Porque, de certo modo, a gente pensa nessa ascensão da extrema-direita, alguns autores que alegam isso, né, que defendem isso, que é uma reação a certas pautas que foram defendidas pela esquerda durante muito tempo e agora causam ressentimento, sei lá, tem umas ideias que fazem sentido, né? Tem algumas. Eu acho que a autocrítica é a base para qualquer setor que pretende fazer política. Você faz uma autoavaliação para poder ver o que está bom, repensar o que está ruim para poder avançar. E eu acho que muitos aspectos faltam, assim. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que na esquerda brasileira ainda existe uma hegemonia do Partido dos Trabalhadores. E eu vejo isso sendo uma militante do PSOL, só desde 2011, mas um partido que tem 15 anos, que esteve na oposição aos governos do PT e que tenta também aos trancos e barrancos se consolidar, crescer como alternativa. É muito difícil, porque a história do Partido dos Trabalhadores foi muito enraizada, né? Em diferentes estruturas da sociedade brasileira, no movimento operário, movimento popular, no campo, nas fábricas, nas universidades. Tiveram grandes quadros na política, o maior deles, que é o Lula, né? Que inclusive hoje está encarcerado, e enfim. Então não é fácil você tentar disputar a hegemonia com esse contexto. Tendo isso em vista, eu acho que tem a ver com as experiências que o PT teve enquanto governo. E eu acho que tem dois elementos, se eu puder sintetizar, porque são vários, que explicam um pouco o desgaste que o PT teve. Um deles é o do elemento que é moral, mas que não é só moral, é político, na verdade, que é o de fato ter praticado métodos que são métodos que o próprio PT negava no passado, que são os métodos de corrupção, né? De acordos, do tomar lá da cá. E aí eu nem estou entrando num debate sobre a Lava Jato, sobre o Lula, minha posição é pública, eu acho que ele deveria ser libertado imediatamente, porque o processo foi manipulado de acordo com o que mostrou a Vaza Jato, mas eu me refiro com entrar nesse jogo da política, dos acordos, das trocas de favores. Isso aí, para o povo brasileiro que assiste a política de longe,
é muito desgostoso, né? Você pensa, pô, tem ali um bando de gente que disse que ia me representar e agora faz exatamente aquilo que criticavam dos outros partidos de direita. Mas tem um segundo aspecto, que também é um aspecto político, que tem a ver com o que eu chamo de conciliação de classes, que é achar que dá para a senzala sentar junto com a casa grande, ou então que acha que a feminista pode ser contemplada pelo fundamentalista, que foi mais ou menos o método de governabilidade do petismo. Isso também gerou uma confusão ideológica na sua base e também um descontentamento por parte de muita gente. Então, concretamente, a aliança com o PP do Maluf, o próprio Bolsonaro foi do PP, então era da base do governo do PT por muitos anos. Quando cedeu a Direitos Humanos, né, a Comissão de Direitos Humanos, para o Marco Feliciano, o Temer foi um golpista, mas o Temer era o vice da Dilma, e não à toa ele se tornou presidente também. Então, acho que abrir mão do seu programa e do seu método de fazer política abriu um distanciamento muito grande da base do PT com o partido. E isso gerou um vácuo, e o Bolsonaro foi o que melhor catalisou a ideia do antipetismo nas eleições. Ele foi eleito por uma série de motivos. Teve fake news, mentira, teve o elemento da facada, que foi um absurdo, mas que acabou criando uma ideia de um herói brasileiro, né, inevitavelmente, porque de fato foi uma cena muito bárbara, um candidato ser esfaqueado no meio da rua. Teve também o discurso de ódio, que no momento de crise aflora na população brasileira, saída armamentista, enfim, tudo isso, mas é inevitável dizer, é óbvio que tem um rechaço da população com relação ao Partido dos Trabalhadores. Claro, também teve manipulação da mídia, seletividade da Lava Jato, um discurso histórico anti-esquerda, tudo isso, não nego, também sou vítima de todos esses argumentos e desse discurso, mas essa autocrítica precisa ser feita, né, de que teve conciliação de classes e que teve uma traição no método, se vendeu ao tomar lá da cá. E se isso não for revisto pelo conjunto da esquerda brasileira, ou se não tiver uma esquerda que tenha condição de fazer esse debate com clareza e se apresentar diferente, olha, não estou na política de conciliação de classes e não me vendo também no parlamento, vai ser inevitável que saídas de extrema-direita, que bolsonaros e oportunistas cresçam, surjam, se consolidem, que a população brasileira acredite neles, né? Então, essa autocrítica precisa ser feita. Eu sei que tem gente que pode não gostar do que eu estou dizendo, mas tem bairros operários inteiros em São Paulo que votaram no Bolsonaro nessa eleição. E quando eu falo bairro operário, não é as pessoas que eram trabalhadores de fábrica, mas que eram militantes do Partido dos Trabalhadores, foram parte dessa construção, mas que estão completamente desacreditados e só alimentam o ódio, a desesperança e o bolsonarismo. E a gente precisa, como diz o Safatli, né, ele diz que precisa ter uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E eu acho que essa é a nossa tarefa agora, é a tarefa do PSOL, minha e de tantas outras pessoas que estão surgindo na política. Nessa resposta tem vários elementos que eu quero trabalhar com um pouquinho mais de detalhe, mas começando com essa noção de conciliação de classes ali. Recentemente, você fez um quadro do Quebrando o Tabu, no qual você conversa com o Kim Kataguiri, vocês buscam pontos de convergência e as diferenças entre vocês, e a política é esse espaço do debate, da conversa, do diálogo, né? Até que ponto? Qual é o limite do diálogo, né? Com quem você pode dialogar e com quem você não pode dialogar? Eu queria saber um pouco sobre isso. É que eu acho que o conceito de diálogo, ele tem diversas interpretações. Uma delas é uma conversa como essa que a gente está fazendo, e que, pelo menos na minha função como parlamentar, eu preciso fazer com todo tipo de gente que você pode imaginar. Desde o cara que é líder de um partido bizarro para saber como é que vai ser a votação seguinte, até um diálogo mais fraternal, solidário, com um companheiro meu de bancada para pensar como que vai ser a nossa intervenção. Então, o diálogo, ele é a base da política. Mas eu acho que o diálogo não pode ser justificativa para abrir mão das suas posições. Infelizmente, eu vejo que é isso o que acontece muitas vezes, à direita e à esquerda, quando as pessoas dizem que estão dialogando. Muitas vezes elas estão simplesmente abrindo mão das suas posições para simular um acordo, simular uma democracia que é desnecessário, porque daí você perde identidade. As pessoas que te acompanham, que gostam do seu trabalho, acabam se sentindo traídas, você cria mais confusão e, novamente, isso abre mais espaço para um discurso de ódio e para uma política bolsonarista. Quando eu fui para o programa do Quebrando o Tabu, eu fiquei em dúvida se eu iria, sendo bem sincera, porque eu acho que o formato do programa, ele te leva para um caminho para tentar acabar com as diferenças, como se o problema fosse uma suposta polarização na sociedade.
e não um discurso de ódio. Não dá para colocar, eu não acho que dá para colocar um sinal de igual entre aqueles que são contra o governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Até porque contra o governo Bolsonaro tem diferentes setores da sociedade. E eu acho que o formato do programa tende um pouco a isso. Olha, vamos sentar, o que falta é vocês conversarem. Na verdade, tem muitos pontos em comum. Mas eu topei o desafio porque eu acho que precisa todos os espaços vão ser ocupados. É um programa super bem visto por tanta gente. E para me testar também, para dizer, não, se eu acredito que dá para dialogar, né, sentar numa mesa, mas sem abrir mão das minhas posições, eu vou lá para me testar também. E eu acho que foi possível. Eu não deixei de defender nenhuma pauta que eu defendo, de fazer críticas ao Kim Kataguiri, das brutalidades que ele diz. Eu simplesmente sentei numa mesa com ele, de uma forma civilizada, tomando bastante água. Quando eu ficava mais nervosa, bebi água para baixar um pouco a raiva, e disse a minha opinião. Claro, não deu para explanar todos os meus pontos de vista sobre o mundo, sobre a sociedade, mas diante do formato do programa, eu acho que foi bom, foi útil. Deixa eu perguntar para você, já que você falou, né, dessa questão de você ser autêntico, defender aquilo que você acredita, sem, a minha dúvida é possível governar sem fazer concessões? Ou você tem que bater o pé, não, essa aqui é a minha posição mesmo, a gente vai seguir nesse ritmo? Eu acho que depende qual é o seu propósito enquanto você está governando. Talvez para o PSOL seja... Muita gente nos acusa disso. É muito cômodo vocês dizerem que a esquerda que governou, que tem experiências, traem ou fazem acordos, porque vocês nunca tiveram uma experiência de gestão no executivo. A gente tem bons e bravos parlamentares em várias câmaras do Brasil, mas fato é que ainda nós não tivemos uma experiência significativa. Teve em algumas cidades pequenas, tem no Rio Grande do Norte, 2 cidades, já teve uma cidade do Rio de Janeiro, mas nada com uma expressão nacional. Mas eu acho que o dia que o PSOL de fato conseguir governar o Brasil é porque a correlação de forças da sociedade vai ser outra. E que essas concessões, acordos, jogo espuro, não precisarão ser feitos, porque ou então o pessoal vai ter chegado ao poder tendo perdido a sua identidade. E eu digo isso não para menosprezar o espaço da disputa eleitoral, mas é porque eu acho que esse é o papel que o pessoal tem a cumprir na sociedade brasileira. Ainda que, tá bom, eu preferia, mais fácil, eu quero governar o Brasil, quero ser presidente do Brasil, então vou pelo caminho mais fácil, porque eu acho que é urgente, o nosso partido, eu sou a melhor pessoa para estar nesse espaço. Mas não é esse o papel que a gente tem para cumprir. Eu acho que é de forçar a mobilização social, pautar temas que são difíceis de serem pautados, que podem parecer radicais, mas que para mim são necessários para a sociedade brasileira, fazer uma outra política, e de acordo com o desenvolvimento do processo, é possível governar sobre outros moldes, sobre uma outra sociedade. É isso que eu defendo, e eu acho que é esse o papel que o pessoal precisa cumprir no Brasil. E tem a ver com outra pergunta que eu quero fazer também, que tem a ver com essa questão da antipolítica, né? Porque você vê uma descrença das pessoas em relação aos políticos, né? Até ontem, uma deputada do PSL foi lá e disse que todo mundo rouba aqui. Assim, o PSL fez o esquema de laranja, mas todo mundo tem. E isso gera uma descrença, né? Como reverter esse cenário? Como fazer com que os brasileiros voltem a acreditar que você pode eleger alguém honesto, que vá cumprir o papel dele, que vá fazer aquilo que se propôs a fazer? Como resgatar esse centro cívico de política mesmo, né, no dia a dia das pessoas? E só um comentário, essa deputada do PSL, sem querer, ela criou um marco na história do PSL, do bolsonarismo, que é dizer que foi tudo uma grande farsa, né? Porque o Bolsonaro se elegeu justamente nessa antipolítica, dizendo que ia fazer tudo diferente do que esses outros fazem, que só eu, que sou paladino da moral, vou fazer diferente. Sem querer, num lapso de verdade, ela acabou abrindo o jogo. Como fazer para evitar esse distanciamento da população? Porque eu acho que tem o elemento da antipolítica, da descrença, desesperança, mas tem elementos materiais e subjetivos também da sociedade brasileira que levam ao aumento dessa descrença. As condições de vida cada vez piores, a saúde mental da população também indo por buraco, enfim, tudo isso é parte do mesmo pacote, né, que do meu ponto de vista tem a ver com a política neoliberal mesmo. Eu assisti Coringa esses dias, eu tô muito com isso na cabeça, sem querer dar spoilers e não vou dar, mas para mim isso é fruto de uma sociedade doente, sem assistência social, sem direitos sociais, enfim, do ódio, etc. Mas voltando, acho que a gente precisa fazer diferente. Pode parecer um pouco discurso de poliana, mas e é isso que eu defendo também para o pessoal. Na prática, no concreto, que a prática é o critério da verdade, né? Se você não faz uma política diferente, você vai inevitavelmente contribuir
para esse descrédito e para esse distanciamento da população. Por isso que eu defendo que a gente precisa ter identidade, programa próprio, nunca se render a nenhum tipo de tentação de acordo. E elas aparecem o tempo inteiro, desde a primeira votação na Câmara. E eu não digo nem tentação financeira, porque não é a nossa praia, mas mesmo a tentação da governabilidade, do mais possível. Não, vamos deixar essa pauta passar, porque daí vai mais... Eu acho que se a gente faz isso, a gente vai contribuir para novos oportunistas e outros Bolsonaros se consolidarem na política brasileira. E mais ódio, mais raiva, mais as pessoas achando que a saída é cada um ter uma arma para se defender de todos os outros que são bandidos, de todos os outros que são ruins. A gente não pode mais cometer esse erro. Bem, acompanhando de dentro lá do parlamento, qual a sua leitura para o futuro? O que você espera para os próximos anos? O que a gente pode ter como esperança? A gente tem algum tipo de saída para isso? Eu acho que sim. Olha, eu falei já desse elemento das manifestações na América Latina, e eu não acho que eles são menores. Não que necessariamente eles vão se desdobrar em governos progressistas ou que eles são permanentes. Em alguns momentos, as mobilizações populares elas podem ser sequestradas também, né, por uma perspectiva de direita, tudo tá em disputa. Mas eu acho, olha, que o século XX, apesar de tudo, ele foi marcado pelo nazismo, mas foi marcado pela derrota no nazismo a partir de uma mobilização popular do nazismo e do fascismo. Teve uma revolução socialista no início do século, lá em 1917, que deslanchou mobilizações em vários continentes, inclusive na América Latina, que passou por processos interessantíssimos. Na Europa, todas as conquistas de direitos sociais também foram fruto dessa disputa, desse programa, dessa formulação que a esquerda ou que os socialistas fizeram. Então, a história ela é feita de derrotas, de momentos ruins, reacionários, mas ela também é feita de vitórias. E eu... como sou socialista, até vi um vídeo seu dizendo, quando eu falei que eu acho que a luta de classes é o motor da história, enfim, que você apresentou uma discordância e tudo bem, é normal, mas eu acho de fato que é o motor da história, e eu acho que o capitalismo ele está numa crise que é uma crise endêmica, é uma crise sistêmica, ou seja, ele é feito de crises, ele é feito de massacres, de retirada dos direitos da população, da piora da condição de vida da população. Ele não cai de maduro, mas ele não tem como se sustentar. Então, acho que a partir dessa nossa provocação, da nossa intervenção sobre ele, disputando a luta de classes, é possível mudar a correlação de forças na história, porque foi assim no século XX, e a gente não vai deixar de lutar, ou vai desistir dos nossos sonhos, do nosso ideal de sociedade, porque tem um imbecil que ganhou as eleições, ou porque nesse momento tem uma crise no andar de cima que eles não se entendem, para ver quem é que vai governar o Brasil. Enfim, pode parecer um discurso esperançoso, mas se a esperança não nos mover, a gente não tem por que fazer política também, vai viver a nossa vida, vai abrir uma startup, tô brincando, vai tentar ser empreendedor social para ver se consegue, enfim, ter força na sociedade. Eu acho que não é por aí. Vai passar, né? Vai passar. Vai passar. Olha, eu agradeço muito seu tempo aqui, Sam, a conversa conosco. E quiser deixar uma mensagem para o pessoal aqui do canal e as suas redes sociais também, onde a gente pode acompanhar aqui, saber o que está fazendo, os seus projetos. Tá bem. Bom, eu queria agradecer demais, mais uma vez. Todos os espaços precisam ser ocupados, gente. Não podemos deixar que o YouTube e as redes sociais sejam dominadas por esses mentirosos que fazem fake news, que são lunáticos. Não. Esse espaço é de todos nós, vamos ocupar. Por isso, eu admiro muito o trabalho do Henri Bugalho e de tantos outros que se dispõem a fazer esse papel. Também me acompanhe nas minhas redes sociais. Samia Bonfim em tudo. Twitter, Instagram, Facebook. Só que o meu Bonfim é errado. A gente aprende na escola que M é só antes de P e B, só que o meu é M antes do F. Pense isso. Samia Bonfim, tudo junto. Tamo junto nas redes sociais também, acompanha o nosso trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez. A luta é árdua, mas ela será nossa. Seremos vitoriosos. Um dia seremos. Obrigadão, gente. Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigada. Na entrevista. Acompanhe as redes sociais da Samia Bonfim e a gente se vê por aí. Tchau. Tchau, obrigada.